céus se abrirão, o bom tesouro do meu Senhor, tudo vai prosperar quando eu tocar as minhas mãos. Que nós possamos fazer dessa canção a nossa oração nessa manhã. Que você possa levantar as suas mãos sobre esse país, levantar uma oração a favor que estão passando por momentos tão árduos e tão difíceis, que gostaria tanto de ver essa promessa do Senhor, de ver a saúde transbordando para todos os lados, de ver a paz que excede todo entendimento tomando conta das suas casas. Se você crê nisso, ore nesse momento, Pai. Essa memória, a vida, Senhor, de tantos homens e mulheres que estão passando por um momento de adversidade tão grande, onde a tua promessa é, Senhor Jesus, que o Senhor estaria junto todos os dias, e que é possível, Senhor, ser um bem-aventurado, que é possível ser aquele que se diz feliz, porque está vivendo as tuas promessas. Vem o teu reino, vem a tua justiça, Senhor. A tua palavra diz que o Senhor permanece o mesmo ontem, hoje, eternamente, e a tua palavra diz: clama a mim e eu te responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabe. E é isso que nós fazemos nesse momento, ao Senhor trazer a tua memória homens e mulheres que carecem, Senhor, das tuas promessas, que carecem do teu socorro agora, Senhor. Meu Deus, abate, Senhor, pelo poder do teu nome, meu Deus, tantos vírus, quantas bactérias, quanta, Senhor, a força da morte chamada paralisia que entrou, Senhor, e trouxe, meu Deus, ali, meu Pai, a enfermidade. Mas nesta manhã, em nome de Jesus, ao clamarmos pelo poder do teu nome, possa ser quebrado, Senhor, todas essas forças das enfermidades, e a vida voltar para dentro, Senhor, desse corpo, para dentro, Senhor, desta vida. Em nome de Jesus, nós clamamos agora, Espírito Santo, em nome de Jesus Cristo, traga vida, traga saúde, traga, Senhor, a cura. Nós te pedimos para que nós possamos levantar a nossa voz e bendizer e exaltar ao Senhor, dizendo: até aqui nos ajudou o Senhor, até aqui nos ajudou o Senhor, até aqui nos ajudou o Senhor. Senhor Jesus, nós erguemos, Senhor, as nossas mãos e te bendizemos, e te adoramos, e te bendizemos. A minha alma anseia por tua Senhor, vem nesse momento trazendo a cura, que a terra seca anseia. Aleluia, aleluia. Guardarei teus mandamentos, aleluia, pois pra mim são mais preciosos do que ouro, prata ou qualquer riqueza, pois tuas bênçãos virão e me alcançarão. Todas as bênçãos, Senhor, e nós te louvamos e te agradecemos desde agora e para sempre. Amém. Esse irmão que está do seu lado aí, dê um abração nele, daquele que é abraço mesmo, abraço de verdade. Isso, louvado seja o nome de Jesus. Antes de você se assentar, abra a sua Bíblia. Irmãos, os mandamentos do Senhor são mais preciosos do que tudo que nós pensamos ou imaginamos. Por isso que 2 Reis, no capítulo 5, quero te lembrar que se Jesus não voltar, hoje à noite nós temos o culto novamente, e amanhã nós temos o culto de oração também a partir das 7:30 da noite, coisa tremenda, maravilhosa. E aqui em 2 Reis, no capítulo 5, nós vamos ler uma palavra maravilhosa. E se o Senhor Jesus permitir, as células na terça-feira, quarta-feira culto de manhã e depois da noite. Irmãos, aqui em 2 Reis nós encontramos
uma passagem tão linda e maravilhosa que Deus deixou narrada, dizendo: eu quero que vocês aprendam muito com ela. No versículo 1 diz: e Naamã, o chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor, e de muito respeito, porque por ele, Naamã, o Senhor dera livramento aos sírios, e era este varão valoroso, porém leproso. Agora venha comigo para o versículo 20. Então Geazi, moço de Eliseu, homem de Deus, disse: eis que meu senhor impediu a este sírio Naamã que da sua mão me desse alguma coisa do que trazia. Porém, tão certo como vive o Senhor, que hei de correr atrás dele e tomar dele alguma coisa. E foi-se Geazi em alcance de Naamã, e Naamã, vendo que corria atrás dele, saltou do carro a encontrá-lo e disse-lhe: vai tudo bem? E ele disse: tudo vai bem, meu senhor Eliseu me mandou dizer: eis que agora mesmo vieram a mim 2 jovens dos filhos dos profetas da montanha de Efraim. Dai-lhes, pois, 1 talento de prata e 2 mudas de veste. E disse Naamã: ser servido, tomai 2 talentos. Estou com ele, amarrou 2 talentos de prata em 2 sacos, com 2 mudas de vestes, e pô-las sobre 2 dos seus moços, os quais o levaram diante dele. E, chegando ele à altura, tomou-os das suas mãos e os depositou na casa, e despediu aqueles homens e foram-se. Então ele entrou e pôs-se diante de seu senhor, e disse-lhe Eliseu: de onde vem Geazi? E disse: teu servo não foi nem a uma nem a outra parte. Porém ele disse: porventura não foi contigo o meu coração, quando aquele homem voltou de sobre o seu carro a encontrar-te? Era isso a ocasião para tomares prata e para tomares vestes, e olivais, e vinhas, e ovelhas, e bois, e servas e servas? Portanto, a lepra de Naamã se pegará a ti, e a tua semente para sempre. E então saiu de diante de Eliseu leproso, branco como a neve. Espírito de Deus, em nome de Jesus, que esta palavra venha ao nosso coração, nos trazendo despertamento para vivermos todas as promessas que estão contidas na tua palavra. Palavra de vida, palavras, Senhor, boas, palavras, meu Deus, edificante, palavras de fortalecimento, palavras de vida. Espírito Santo, nesta manhã, em nome de Jesus, nós nos lembramos que as palavras que fluem de ti são espírito e vida, e nós a desejamos, Senhor Jesus Cristo, muito mais do que os guardas almejam, Senhor, pelo amanhecer. Senhor, venha a tua graça, muito mais do que, Senhor, a corça no deserto atrás de água. Senhor, nós te amamos e desejamos a tua palavra que nos vivifica e que quebra nesse momento, Senhor, todas as barreiras, que tira, Senhor, o desânimo, que tira o cansaço, que tira a fadiga, que até mesmo, meu Deus, tira, Senhor Jesus, a moléstia do calor. Em nome de Jesus Cristo, Espírito Santo, opera em nossas vidas, desde agora e para sempre. Amém, meus queridos? Podem vos assentar. Irmãos, eu quero que você, nesta manhã, traga à tua memória que nós somos uma igreja que tem buscado viver uma vida cumprindo com a promessa de Deus, que é aquela de nós irmos e fazermos discípulos de todas as nações. O Senhor Jesus deixou esse último apelo à sua igreja: ide por todo o mundo e pregai o evangelho. A Bíblia diz que ao pregarmos o evangelho, Jesus disse: fazei discípulos de todas as nações. Fazei discípulos de todas as nações. E nós, ao observarmos isso dentro de Gênesis e Apocalipse, esse foi o grande segredo de Deus, dele formar através dos discípulos um corpo chamado igreja.
Agora nós vemos, irmãos, que cada um de nós nascemos com um propósito bem definido por Deus. E Deus não faz acepção de pessoas, mas Deus procura pessoas a qual Ele possa demonstrar a sua existência, a qual Ele possa mostrar a sua benevolência, pessoas a qual Ele possa usar para demonstrar a sua soberania, mostrar principalmente o seu grande amor. E nós encontramos aqui nesse texto algo que, ao lermos, passamos desapercebidos de maneira tão grande. Quantas vezes nós, ao lermos o capítulo 5, você se lembra da música que fala sobre Naamã sendo curado, quero descer, né? Mas, irmãos, mais do que a cura de Naamã, nós encontramos aqui essa misericórdia de Deus. Nós encontramos o amor de Deus, porque como todos nós sabemos, o Velho Testamento se concentrava em mostrar para a humanidade um modelo a ser seguido, que era o povo de Israel, na questão da adoração, da preservação dos mandamentos de Deus. Mas quando você lê o capítulo 5, se inicia apresentando-se uma pessoa a todo o universo, um homem chamado Naamã, um homem de uma nação a qual era inimiga do povo de Israel, ferrenha, agressiva, e a Bíblia diz que no meio de todo aquele cenário, nós vamos encontrar uma pessoa a qual os olhos de Deus estão sobre ela desde o dia que ela nasceu, que se chama Naamã. A palavra do Senhor diz claramente que esse homem é um instrumento na mão de Deus, e que Deus, através dele, mostrava a soberania através da nação síria. Isso nos mostra que Deus não faz acepção, mas que Deus busca em toda parte do universo pessoas que tenham espaço no seu coração para permitir que Ele seja reconhecido como único Deus. Você vai ver que Naamã é um homem que ele cresce e ele se torna famoso sobre toda a terra. É como se ele fosse hoje o primeiro-ministro dos Estados Unidos, das Forças Armadas dos Estados Unidos, o comandante. Esse homem se torna muito respeitado, esse homem se torna uma pessoa famosa. Mas a palavra de Deus diz que era por causa do Senhor. A Bíblia diz bem claro no versículo 1, por causa do Senhor. Só que nem Naamã nem a Síria sabia disso. E aí há um ponto na vida de Naamã que parece que a vida não lhe foi justa, mas Deus está trabalhando na vida de Naamã, formando-lhe principalmente o seu caráter. Quando Deus permite todas aquelas habilidades que Naamã tem, a sabedoria, o conhecimento de guerra, as estratégias que ele tem, ele não imagina que é Deus que está trabalhando e ele não está percebendo. Ele nem conhecia quem era Deus, mas Deus estava trabalhando. E há um ponto, como nós dizemos na vida dele, que parece que tudo na sua vida foi feito para deu que foi a sua saúde. A vida desse homem sofre um baque quando uma lepra se manifesta. E aí parece que tudo está indo por água abaixo. Mas Deus está no controle. E numa das suas vitórias de guerras, de batalha, como todos nós sabemos, um dos troféus que ele traz para dentro da sua casa é uma menina israelita. Irmãos, é tão interessante que um discipulado bem feito,
bem trabalhado, mesmo que seja com esse bebê que você está no colo, quando você lhe ensina o bom e direito caminho, ele sabe a quem ele serve, ele conhece a Deus através do ensinamento que você passa a ele. Ele passa a saber que independente das situações, Deus está com ele. Ainda que ele passe pelo vale da sombra da morte, ele sabe, Deus está comigo. Ainda que ele esteja à beira da morte, ele sabe, Deus está comigo. Ainda que ele esteja passando por momentos árduos e difíceis, Deus está comigo. Ainda que parece que tudo na vida está dizendo contra ele, ele diz, Deus está comigo. Por quê? Porque a fé dele está num Deus que está em toda circunstância, e Deus é poderoso para manter, seja essa criança, seja esse adolescente, seja você, seja eu, em pé na fé. Podemos parecer que estamos caídos diante dos olhos humanos, parece que estamos derrotados diante de toda a sociedade, como essa menina. O povo dela, a cidade dela, o exército dela é abatido. Tudo por fora diz que ela está destruída e o seu futuro comprometido, mas por dentro ela nunca esteve tão forte, tão em pé. Quando ela é levada, ela vai caminhando e ela vai chorando, mas ela vai semeando que Deus está com ela. E ela chega dentro da casa de Naamã. Ela é uma escrava ali dentro por fora, mas por dentro é uma mulher livre, porque ninguém pode impedir o agir de Deus. Se você crê nesse Deus, aplauda Ele todo o seu coração. Eu quero que você entenda isso. Essa mulher recebe um discipulado fundamental. Não importa a circunstância, o nosso Deus é o único Deus sobre a face da terra. E essa adolescente, ela chega dentro daquela casa e ela olha para sua patroa e diz, eu tenho uma notícia maravilhosa. O que é? Eu tenho um evangelho para te pregar. Porque evangelho, irmão, significa boas novas. Evangelho significa boas novas. Porque ela vê dentro daquela casa uma tristeza terrível. Ela vê um sofrimento terrível. Que nem todo o ouro de Naamã, nem todo o ouro da Síria, nem toda a prata compraria a felicidade para se trazer dentro daquela casa. Olhe para mim, eu quero dizer que o teu socorro prata, o teu socorro e o meu socorro está no Senhor. Por quê? Porque nesses tempos correndo tanto atrás de tantas coisas e não estão mais descansando nos braços do Senhor. A Bíblia diz que ela olha e diz assim, eu tenho umas boas novas. O que é? Lá em Israel, lá na minha terra, lá tem o profeta. E se esse Naamã, meu Senhor, se colocar diante dele, ele vai ficar novinho, ele vai ser curado, ele vai ser restaurado, ele vai ser limpo de toda essa tristeza, ele vai ser livre dessa morte. E essa casa que por fora é tão bela, mas por dentro é mais um cemitério, eu quero dizer para você, minha senhora, vai se tornar um jardim de alegria, um lugar de gozo, um lugar de festa, e nesse lugar vai haver adoração ao único Deus que existe, que está lá com o profeta Eliseu. Eu quero lhe perguntar nesta noite, meu irmão, e nesta manhã também a você, o que Deus tem mostrado para você? Aonde está o teu coração? O coração daquela adolescente estava no trono de Deus. Ela sabia onde estava a unção de Deus, o poder de Deus. Nesta manhã eu quero lhe perguntar, onde está essa presença gloriosa do Senhor? A Bíblia diz que Naamã recebe essa notícia, e como eu disse para você, Deus sabia desse homem, por isso Deus investia nesse homem. Esse homem toma as atitudes, se prepara, vai e comunica com o rei. Por causa da sua influência e pelo agir de Deus, ele consegue autorização para partir para Israel. E ele vai levando, meus irmãos, aí aqui está um segredo. Naamã está acostumada a conquistar as coisas pela sua força e pelo poder, conhecimento e a sua sabedoria.
Bom, já que eu estou indo diante do profeta, eu sei que essa cura, essa bênção não vai ser barata, por isso ele junta ali aproximadamente, meu querido, 68 quilos de ouro. Ele ali prepara 350 quilos de prata aproximadamente. Ele pega muitos tecidos e coloca sobre os jumentos, as mulas e os demais animais para que possa levar para a conquista da cura. E ele vem vindo com seus soldados, marchando firmemente e sabendo. Mas, meu querido, eu quero que você entenda que Deus está trabalhando. Deus está formando discípulos. Deus está formando homens e mulheres que aprendam como Ele trabalha, como Ele faz. E é da maneira dele, não é da minha e nem da sua. Ser um discípulo é exatamente aprender como seu mestre faz. E a palavra de Deus diz que, rapidamente, para nós ganharmos, sabe que ele está chegando, que ele está vindo em rumo à sua casa. Eliseu então sabe que Deus trabalha diferente, Deus lhe dá a direção, e Eliseu manda Geazi ir e levar uma resposta, dizendo: vai até Naamã e peça a ele que ele volte, vá até o rio Jordão e dê 7 mergulhos. Irmãos, uma das coisas que Naamã mais aprendeu, anote aí, é ser obediente. Como soldado, Naamã aprendeu que a obediência é o segredo da vitória. Dentro de um discipulado é impossível sem esse elemento. Na carta de Hebreus encontramos que assim diz: não endureçais os vossos corações. Não endureçais os vossos corações se ouvirdes a voz do Espírito Santo. Por quê? Porque o povo de Israel endureceu o seu coração, foram rebeldes, desobedientes à voz do Espírito Santo e morreram todos no deserto. A Bíblia diz que a obediência, ela leva a uma morte maravilhosa, mas a desobediência leva a uma morte terrível. Essa morte que a obediência leva é a morte das trevas, é a morte das enfermidades, é a morte dos males que tentam nos abater, é a morte do ego do ser humano, para que Deus habite, para que a saúde habite, para que a paz habite. A obediência me leva a uma morte onde não é feita a minha vontade, mas a vontade daquele que vive para todo sempre. Mas já a rebeldia me leva a uma morte terrível, aonde vai morrendo a paz, vai morrendo a saúde, vai morrendo a comunhão entre eu e Deus. Nós passamos a enfrentar uma morte terrível. A obediência te leva à morte da sua vontade, mas leva a viver a vontade de Deus. Não é isso que Jesus dizia? Eu faço não a minha vontade, mas a vontade de Deus. E a Bíblia diz que Naamã, ao receber essa notícia, ele sabia, mas por um momento, a obediência era o segredo, mas ele se contraria e diz: quem esse profeta pensa que é esse homem de Deus? Eu pensava que ele sairia ao meu encontro, viria e colocaria as suas mãos sobre mim e me livraria dessa lepra e me limparia. Queridos, aqui há algo extraordinário. Os meus planos não são os planos de Deus. Os seus planos também podem não ser os planos de Deus. Escute nesta manhã, algo extraordinário que nós precisamos aprender é que existe o Senhor da seara, existe o bom pastor, que é aquele do rebanho, e o pastor não vai atrás, ele vai à frente, as ovelhas vão ouvindo e vão seguindo a ele. Mas nós queremos muitas vezes impor Deus, e a Bíblia diz que ele se revoltou demais. Mas eu quero lhe trazer uma luz aqui. Ele está revoltado, ele está contrariado, e eu imagino aquele general
acostumado às vitórias, acostumado às coisas do seu jeito. Irmãos, o quanto aquele homem ficou birrento. Você já viu aquela criança que pula, berra, se joga no chão e chora? Só que ali não tinha jeito. Para começar, o homem de Deus não deu nem a sua cara e nem seus olhos, mas estava lá no seu lugar. E agora todos olham para a reação, os seus soldados, vê aquele homem furioso, com vontade, eu creio até mesmo, de cortar o pescoço de Eliseu. Não é isso que acontece quando alguém te contraria, quando alguém me contraria. Nossa vontade não é essa. Mas a Bíblia diz que de repente um dos seus soldados, que foi tão bem treinado por Naamã, escute bem, irmãos, olha que coisa maravilhosa. Talvez você já discipulou tantas pessoas, talvez você já dirigiu tantas pessoas, e chega um ponto em que eu e você achamos que não precisamos mais lados e nem... Alguém chega e diz: Naamã, o quê? Posso lhe dar uma palavra? O quê? Tu está acostumado a fazer tantas grandes coisas que lhe são pedidas, a enfrentar tantas batalhas, tantas guerras, a não fugir de nenhum inimigo, a encarar todos os desafios da vida, a fazer coisas grandes e tremendas. Sim, e daí? E daí que o homem de Deus está lhe pedindo uma coisa tão simples, que você simplesmente se humilhe e obedeça. Que simplesmente se humilhe e obedeça. O homem de Deus não está lhe pedindo para ir e enfrentar exércitos muito mais numerosos do que nós, mas está lhe pedindo que se humilhe e obedeça. E aí, meu querido, o que acontece? A Bíblia diz que esse homem, clique, a chave é virada. E a Bíblia diz que ele se lembra e ele diz: é verdade, eu sou homem de autoridade, eu dou palavras. E a Bíblia diz então que ele se humilha e ele desce as águas. E quando ele desce as águas, a Bíblia diz que a lepra é arrancada da raiz. E ao ser arrancada pela raiz, a palavra de Deus diz então que Naamã se levanta totalmente limpo. Queridos, o segredo é esse, porque quando eu vou orar a oração do Pai Nosso, eu sei que todos nós aqui conhecemos, nós oramos e dizemos: Pai, seja feita a tua vontade, assim na terra como no... Agora, quando você abre a Bíblia em Tiago, abre a Bíblia em Tiago. No capítulo 4, versículo 7. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Que coisa extraordinária! Se sujeitar a Deus, resistir ao diabo. E você acha que se sujeitar a Deus é tão simples, é tão fácil? Ei, escute! Foi fácil para Moisés se sujeitar a Deus? Não! E Moisés deixou de entrar na terra prometida porque não se sujeitou a Deus. Ei, é tão fácil sujeitar a Deus que você viu aonde Adão foi parar para fora do jardim. Ei, é tão difícil sujeitar a Deus que o povo de Israel foi destruído. Ei, é tão difícil se sujeitar a Deus que mataram e pregaram a Jesus. E nós dizemos: Pai, como pode isso, Senhor, acontecer de matarem a Jesus? Isso aconteceu por causa da nossa rebelião. E se nós estivéssemos lá, nós também gritaríamos: crucifica este homem. Eu quero nesta manhã lhe perguntar, observe bem: sujeitai-vos, pois, a Deus, resistir ao diabo e ele vai fugir de vós. A Bíblia diz no versículo 10:
Humilhai-vos perante o Senhor, e Ele vos exaltará. Quando Naamã se humilha e desce as águas, a Bíblia diz que Deus o exalta, e ele vem então agora saltando, bendizendo e louvando a Deus. Eu imagino, irmãos, a alegria daquele homem. Ele deve ter pulado como uma criança dentro daquele rio Jordão. Ele deve ter saltado com toda alegria, assim como eu e você saltamos quando membros da nossa família são libertados dos vícios, quando o nosso casamento é restaurado, renovado, fortalecido no Senhor, quando seus filhos estão pregando a palavra de Deus, e você se alegra por ver a mão poderosa do Senhor fazendo grandes coisas dentro da sua casa. Eu imagino, irmão, a alegria daquele homem ao olhar para si, os seus soldados festejando e dando gritos de guerra naquele lugar, mas eram gritos de guerra pela vitória do seu comandante, restaurado do alto da cabeça até a planta dos pés. Eu imagino a festa que deve ter sido a mesma festa que eu faço quando eu me lembro que Deus me salvou e me resgatou, e eu sou salvo para a vida eterna. Eu vejo isso quando eu vejo em você a vida eterna. Se você é salvo, aplauda ao Senhor. Dê a Ele um grito de júbilo. Aleluia. Agora a Bíblia diz o seguinte, que Deus está ensinando Naamã, o caminho é eu que faço, a maneira sou eu. E agora Ele quer pagar. Ele quer pagar. E aí ele olha e diz, vamos voltar lá na casa do homem de Deus. E quando ele chega, então o homem de Deus, Eliseu, se apresenta diante dele. Geazi está do seu lado, olhando. E a Bíblia diz claramente que Naamã diz, meu senhor, tome uma dádiva, um presente. E o homem de Deus diz assim, assim como vive o Deus em cuja presença estou, que de maneira nenhuma não tomarei nada teu. Mas é a tua oportunidade, Eliseu, de você mudar a sua vida financeira. É a tua oportunidade de você vestir vestes como você nunca vestiu. É hora de você receber a recompensa. O que tem isso a ver? Não tem nada demais. O homem só está te dando um presente, mas por detrás daquele presente estava o pagamento de uma cura que não foi feita por causa da pretensão de querer alguma coisa. Naamã não entendeu que Deus lhe permitiu viver todos os anos da sua vida porque Deus o amava. Naamã não entendeu como discípulo que as guerras que ele vencia era porque Deus tinha lhe permitido ser treinado, capacitado para que fosse feita, e que Deus estava dando à Síria a oportunidade de conhecer o único Deus. Naamã não entendeu que ele era um discípulo do Senhor sem saber, e que Deus não se compra, que Deus não se vende, e que Deus não se corrompe. Ei, Naamã, quero lhe ensinar a ser meu discípulo. Naquele momento, Naamã se depara com uma virtude extraordinária. Naamã nunca tinha encontrado um homem do caráter e do perfil de Eliseu. E Eliseu é um instrumento de discipulado. Olhe para mim. Pare de comprar os teus filhos dizendo para ele, lave lá aquela garagem e você terá 10. Ei, você limpa a casa hoje, e aí você vai poder ir e sair. Olha, se você passar de ano, você vai ganhar um celular. Pare de comprar. Pare de comprar.
Não crie lepras nas suas gerações. Ensine os seus discípulos, a começar pelos teus filhos, a fazer tudo porque eles te amam. Porque isso faz parte da vida deles. Porque isso são virtudes chamadas obediência. E mesmo quando nós falamos na mensagem que eles vão ficar birrentos, vão rolar no chão, vão chorar, seja firme. Esse é o caminho. Não negocie. Eliseu sabia o que estava fazendo. Assim como estou na presença do Deus vivo, aquele Deus vivo na mão, o Deus vivo, não tomarei nada do que te é teu. E aí, meus irmãos, o que me surpreende é que Eliseu sabia ser mestre e sabia quem ele era. Ele sabia que a terra que ele pisava valia mais do que todo aquele ouro, prata, do que aquelas vestes que você nem imagina o preço, aqueles panos. A terra que eu piso, o Deus que eu sirvo, diante do que você tem na mão, não é nada. Por isso que o 10º mandamento dos 10 mandamentos é o seguinte: não cobiçarás nada do teu próximo. Quero terminar essa mensagem dizendo a você que quando você tem os seus olhos bons e você consegue enxergar a verdade, você começa a contemplar não as coisas materiais, mas você contempla a glória do Senhor, a presença do Deus vivo. E você sabe quem você é, por isso você não cobiça nada. Por quê? Porque nada que as pessoas têm é o valor que tem o Senhor teu Deus na tua vida. O Senhor teu Deus é o Criador de todas as coisas. E como nós cantávamos antigamente, quem tem esse Deus chamado Jesus tem tudo, mas quem não tem esse Deus chamado Jesus não tem nada. Quem tem Jesus Cristo tem tudo, mas quem não tem Jesus não tem nada. Quem tem Jesus tem a vida eterna. Quem tem Jesus tem o Espírito Santo. E quem tem Jesus tem ao Pai. E se você tem Ele, aplauda Ele de todo o coração. Aleluia. Mas pastor, e Gease? Gease é semana que vem, porque o tempo já deu. Mas hoje eu quero lhe perguntar: como está seus olhos? Como está essa sabedoria que Deus lhe deu? Como está sendo usada? Quero lhe terminar apenas colocando uma pergunta e você responda para Deus. Onde você está investindo? Se coloque de pé, se possível. Você pode não entender tudo o que está acontecendo, mas o Espírito Santo, Ele vai direcionando a sua vida. Sabe o que Jesus disse? Ele disse assim, que Ele é o bom pastor, e o bom pastor toma suas ovelhas. Ele está te apacentando. Mas pastor, está doendo, pastor. Pastor, meu desejo é de sumir, meu desejo é de desaparecer. Aguenta firme. Aguenta firme, aguenta firme, porque o bom pastor, ele desceu do céu, ele deixou o trono de glória e veio aqui para poder apacentar você, para poder te abençoar. Ele deu a vida por você. Aguenta firme, aguenta firme. Ele disse para suas ovelhas: olha, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci. E se ele venceu, certamente hoje ele está colocando diante de você uma palavra, que aquilo que você tem vale mais do que o mundo inteiro. E se você é grato a ele, comece a adorá-lo, adorá-lo, adorá-lo e adorá-lo e adorá-lo. Minha canção despertarei. Ei, Senhor,
Senhor, como é bom, meu Deus, passar, Senhor, pelas aflições, pelas tribulações, e saber que o Senhor está conosco. Olha o que você está cantando. Sopra em mim, sopra em mim. Aleluia! Oh, glória! Glória a Deus! Vem! Receba nesse momento essa presença gloriosa chamada Espírito Santo. Jesus prometeu e Ele cumpriu: derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Receba a presença viva do Espírito Santo. Permita o Espírito Santo ministrar agora de uma maneira mais intensa. Permita o Senhor te dirigir. Coração, tua glória habite em mim. Aí amando remima ramasteria me amanda ramai. Oh, adorarei. Vem sopra em mim, Espírito de Deus, meu coração. Vem sopra em mim, vem sopra em mim, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Aleluia, aleluia. Meu irmão, por mais que estejam grandes as lutas e as batalhas, aguente firme, o Senhor é contigo. Olhe para Ele, contemple a Ele, aguente firme. Sabe por quê? Porque o Espírito de Deus está soprando vida. Aquela adolescente que entra dentro da casa de Naamã, aleluia, havia espaço dentro dela para o mover do Espírito de Deus. E ela não andava por vista, ela não andava pelo que ela enxergava, ela andava pela fé. E se você pode, levante as tuas mãos aos céus e adore a Ele no meio da dor, no meio da tristeza, no meio da guerra, no meio da peleja e até no meio da derrota. Sopra Espírito, vida, sopra fôlego de vida, vem sopra em mim, vem sopra em mim. Agora Espírito Santo, nesta hora, sopra dentro desse homem, dessa mulher. Enche meu coração, sopra Espírito Santo, vem sopra em mim, sopra Espírito de Deus, sopra em mim, Espírito de Deus, dai-me teu doce amor. Por causa dos acontecimentos, você pode estar se sentindo como Naamã. Você não consegue sentir o amor do Senhor,
Mas nesta manhã, a palavra de Deus traz a você: não turbe o vosso coração, credes em Deus e estarás seguro. Credes no amor de Deus, pois se Deus te deu a Jesus Cristo, como não dará com Ele todas as demais coisas? Permita o bom pastor cuidar de você. Permita o bom pastor cuidar da sua casa e da sua família agora. Se você pode, bem forte, cante ao Senhor. Viva essa palavra, viva esta oração. Sopra fôlego de vida, sopra vida, sopra fôlego de vida e sopra.